Olá, trader! Vamos agora para a parte 3 do curso. Se por acaso você não assistiu os vídeos anteriores, volte e não pule nenhum módulo. A chave para o sucesso é manter a disciplina e o estudo constante. Que bom que você está aqui! Aproveite para deixar o seu like e fazer um comentário, assim mais pessoas receberão o nosso conteúdo. E lembre-se de se inscrever no canal e acionar o sininho. Teremos muitas novidades pela frente. Se tiver alguma dúvida, o nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Dólar Edu. Deixe o algoritmo te guiar. Nesse módulo, você irá aprender os fundamentos que servem de base para a realização do trade de leilão. Para facilitar o entendimento, dividimos os fundamentos por grau de importância, pois existem parâmetros que devem ser prioritários no processo de tomada de decisão e outros que agregam informação, mas, isoladamente, têm menos poder de influenciar o preço teórico e o primeiro movimento do mini dólar. Na hierarquia dos fundamentos, colocamos na primeira camada dois conceitos primordiais que todo operador de leilão deve observar. O primeiro é o volume e o segundo é o desbalanceamento. Vamos definir como volume a quantidade de contratos que estão compondo o preço teórico. Antes de entrar em uma operação, iremos observar se há volume suficiente para que possamos operar, pois, se o volume estiver baixo, o nível de incerteza e o risco da operação aumentam, pois ficaremos sujeitos à interferência de dois fatores. Primeiro, em um leilão com pouco volume, a tendência é que, na abertura, haja mais volatilidade e o preço rapidamente se movimente para os dois lados. Segundo, com pouco volume durante o leilão, o cenário pode variar com facilidade e ficar alternando entre compra e venda, gerando a necessidade de um número maior de viradas de mão. No sistema Dólar Edu, consideramos que é necessário ter pelo menos 2.500 contratos na compra ou na venda para que uma operação se torne viável. Nesse sentido, sugerimos só entrar em uma operação se a quantidade de contratos que compõem o preço teórico ultrapassar esse nível. Se isso não acontecer, o melhor é ficar de fora e preservar o capital operacional. Lembramos que esse é um valor de referência, o qual foi estipulado com base em nossos estudos dos leilões passados. Portanto, como estamos sempre observando o mercado e montando novas estatísticas, esse valor pode vir a ser atualizado futuramente. Destacamos também que o volume do dólar cheio influencia no movimento da abertura do mini dólar. Por isso, devemos observar os dois ativos ao mesmo tempo. Contudo, o importante é entender que tanto o volume de ofertas sendo negociadas no mini dólar quanto no dólar cheio são importantes para a operação e que, sem volume suficiente, não há operação. Outro fundamento de primeira camada é o desbalanceamento. Vamos entender por desbalanceamento a diferença entre a quantidade de contratos compradores e vendedores, que estão compondo o preço teórico. Se houver equilíbrio entre a quantidade de contratos compradores e vendedores, iremos considerar que o desbalanceamento é nulo. Um desbalanceamento pequeno ou nulo gera incerteza, o que é prejudicial para nossas operações, pois fica mais difícil identificar qual lado é o mais forte na disputa pelo preço. Por isso, quanto maior for o desbalanceamento, melhor, pois a operação ficará mais clara e definida. Notem que volume e desbalanceamento andam juntos e que são inversamente proporcionais ao risco. Ou seja, quanto maior for o desbalanceamento e o volume, menor será o risco da operação e mais chances teremos de pegar bons pontos no trade. Após observarmos o volume e o desbalanceamento, passamos à leitura dos fundamentos de segunda camada. O primeiro deles é o descasamento ou spread entre o preço teórico do mini e do cheio. Notem na ilustração que existe uma diferença de 7,5 pontos entre o preço dos dois ativos, pois o mini está no 5.665 e o cheio está no 5.657,5, o que é uma diferença bastante considerável, pois, após a abertura, os dois ativos caminham juntos e esse spread tende a ser zero. Alguns traders costumam dizer que o mini busca o cheio e opera um leilão apenas utilizando esse parâmetro. No sistema Dólar Edu, pensamos diferente,
pois consideramos que os dois ativos buscam um equilíbrio entre si e que, nesse processo, são influenciados pelo volume e pela liquidez, nosso próximo tópico. De qualquer forma, o importante é entender que não podemos entrar em uma operação apenas olhando para o spread, porém, quanto maior for o spread, maiores serão as chances do trade andar bruscamente em direção ao ponto de equilíbrio entre os ativos, conforme a liquidez do book de preços. Definimos liquidez como a existência de ofertas de compra e venda nos diversos níveis de preço. Muitas ofertas significa grande liquidez, poucas ofertas significa ausência de liquidez. No Superdom ou em um book à parte, devemos observar se há ou não liquidez, tanto no lado comprador quanto no lado vendedor. Normalmente, existe mais liquidez em um lado do que do outro. O importante é saber que a liquidez nos protege, então, queremos que haja mais liquidez do lado que vamos operar. Ou seja, se pretendo entrar comprado, quero que haja mais liquidez no lado comprador e, se pretendo entrar vendido, quero que haja mais liquidez do lado vendedor. Tão importante quanto o spread e a liquidez são as intenções dos players. Durante o leilão, os big players colocam, tiram e ou movimentam lotes no book de ofertas. Essa movimentação pode indicar em que direção eles querem operar. Monitorar esses movimentos é muito difícil, mas se conseguirmos fazer isso, poderemos utilizar esse fundamento a nosso favor e operar junto com os big players, ou pelo menos, não entrar contra. Olá, trader! O que já era excelente ficou ainda melhor. O dashboard Dólar-Edu migrou para dentro do Profit e já está disponível na sua loja de estratégias. Baixe o seu agora mesmo e conte com o poder dos algoritmos Dólar-Edu. Na terceira e última camada, estão os fundamentos que influenciam no comportamento do leilão, mas não são mandatórios, pois são aspectos ou eventos que trazem algum viés para o mercado, mas não traduzem uma informação precisa para nossas operações. O fechamento do dia anterior, bem como o ajuste anterior e suas variações de meio ponto percentuais, são regiões de valor em que o preço tende a retornar durante o pregão. Contudo, não podemos inferir que isso irá acontecer no momento da abertura. Muito menos direcionar nossas operações apenas por esses fundamentos. No sistema Dólar-Edu, levamos essas informações em consideração, mas acreditamos que basta se basear pelos fundamentos de primeira e segunda camadas, pois o reflexo dos demais aspectos já estarão embutidos nos fundamentos principais. Ou seja, se você conseguir monitorar volume, desbalanceamento, spread, liquidez e intenções dos players, já terá o suficiente para realizar um excelente trade. Contudo, notadamente quando alguma notícia de alto impacto próxima ao horário da abertura, os players atuam de maneira diferente, normalmente, com mais cautela, ou, por vezes, com um apetite bem maior que o normal. Entretanto, reforçamos que o domínio dos fundamentos de primeira e segunda camadas é suficiente para mitigar essas variáveis e operar com consistência. Por último, destacamos que estatisticamente, em alguns dias em especial, o mercado se torna mais volátil e incerto, demandando maior cautela. Por isso, em dias de payroll e no último leilão do mês, quando ocorre a mudança de contrato do mini dólar, sugerimos operar com meia mão ou mesmo não operar. Assim, conseguimos gerenciar melhor o risco das operações e preservar o nosso capital operacional. Muito bem! Parabéns por concluir mais essa etapa. Esperamos você no próximo módulo. Dólar-Edu. Deixe o algoritmo te guiar.